Olá pessoal, estamos aqui para mais um tempo de reflexão em busca de mais maturidade e esperança. Nosso tema de hoje tem a ver com as nossas decisões, as mudanças de rumo, escolhas por um novo caminho ou por novos caminhos. Vários fatores contribuem para que nós tenhamos o desejo de mudar, né? Um exemplo são os relacionamentos tóxicos. Sejam eles de amizade ou relacionamentos de namoro, noivado e casamento, os relacionamentos tóxicos muitas vezes levam as pessoas a mudarem. E não estou justificando, em especial na relação conjugal, nós precisamos entender que é uma união para a vida toda e que Deus pode transformar a realidade quando ambos buscam no Senhor resolver as suas pendências, as suas dificuldades e têm a disposição de mudar. Isso se aplica também nos relacionamentos de amizade. Mas quando são situações difíceis de serem transformadas, as pessoas procuram uma saída. Só que nem sempre é muito fácil tomar essa decisão. Pense comigo, por exemplo, num trabalho. Você tem um trabalho que paga razoavelmente bem, ou que pelo menos tem te ajudado a se sustentar, mas ele tem tirado a sua paz, a sua alegria, a sua saúde e a sua motivação para viver. E aí você está diante de um cenário complicado, porque você abandonar o trabalho, abandonar o sustento, pode ser também trazer um certo grau de insegurança, ansiedade, medo. Isso nunca é fácil. Mas quando a nossa saúde, por exemplo, está comprometida, se você já passou por algum diagnóstico, seja de depressão, ansiedade ou até uma doença mais séria, nós estamos diante de um cenário que muitas vezes demanda uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? A falta de tempo, por exemplo, com os filhos, a falta de tempo para o lazer, faz com que nós façamos apenas alguns ajustes, às vezes, que não são suficientes para trazer aquela paz que nós buscamos nesta vida. Mas nós ficamos travados, muitas vezes, justamente pela rotina que nos engole. Ficamos travados pela ansiedade, pelo medo de mudança, que é comum em nós, seres humanos. Mas o fato é que, durante a nossa caminhada, alguns eventos ou até mesmo alguns processos pelos quais nós passamos nos apontam a porta de saída. E aqui nós não estamos julgando se o caminho é bom ou ruim, se é certo ou errado. A ideia não é essa, né? A ideia é só entender que a porta muitas vezes é escancarada diante de nós ou gradativamente ela é aberta por processos que nos levam a compreender que é necessário atravessar aquela porta. Mas a responsabilidade é totalmente nossa, porque se abandonarmos um emprego, por exemplo, e não der certo o novo emprego, ficamos desempregados. Mas as circunstâncias nos apontam um caminho, nos mostram a porta aberta e está diante de nós uma escolha de entrar, de atravessar pela porta da mudança ou não, ficarmos parados onde nós estamos, na segurança da nossa realidade. O fato, irmãos, é que movimento é vida. E a mudança, seja ela uma mudança de emprego ou apenas uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude no emprego atual, pode ser um grande caminho, uma grande escolha para mim e para você. Então, diante de alguns desafios, nós às vezes pensamos que precisamos mudar de casamento, de relacionamento, de amizade, de igreja, de trabalho, e às vezes a única mudança que nós precisamos fazer, a porta aberta diante de nós, é uma mudança de atitude, uma mudança interior que o Senhor pode fazer por nós. E o que acontece muitas vezes? Nós, quando pensamos em mudanças, nós não nos atentamos ao fato de que na nossa caminhada como cristãos, na nossa jornada de fé, essas situações também são importantes. Se você pensar comigo no texto de Josué 24:15, Josué diz assim, olha, escolham hoje a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o contexto dessa passagem? Vamos lá atrás, quando o povo de Israel passou anos de escravidão no Egito. Deus levanta Moisés lidera o povo para sair daquela escravidão e eles passam 40 anos no deserto. Anos de desobediência e de bênçãos, né? Eles desobedeciam ao Senhor, eram punidos, eram disciplinados, mas o Senhor também os abençoava com sustento, com uma condução soberana através da vida de Moisés. E eles caminhavam para uma terra prometida. O Senhor havia feito essa promessa para eles.
Em todos os momentos eles eram desafiados a ter uma atitude diferente, como servos do Senhor, né? O tempo todo. E aí então, quando Moisés morre, Josué assume a direção do povo, guia o povo na conquista da terra de Canaã, chega no final desse processo de instalação na terra, Josué então diz: escolham hoje a quem vocês querem servir. Foram anos de sofrimento, anos no deserto, a então conquista da terra, e esse processo mostrou para os israelitas que a vida nos dá oportunidades e que é necessário decidirmos o caminho que nós queremos seguir. A vida com Deus ou a vida sem Deus. A vida com Deus é difícil, tem desafios? Sim. Renúncias precisam ser feitas? Muitas. Mas a vida sem Deus, ela é uma vida em que a nossa herança, a nossa recompensa, ela está somente nesta existência. A vida com Deus nos aponta para uma terra que mana leite e mel, não mais no sentido físico, mas figurado, uma terra de esperança, uma terra de presença de Deus, de plenitude, de paz, de alegria. E talvez você esteja hoje diante de um dilema. Depois da pandemia, o que nós temos visto é a escolha de pessoas por não mais trilhar o caminho da dedicação ao Senhor. Não rejeitam a Deus objetivamente, intelectualmente, né? Mas rejeitam a Deus na prática. Escolhem o caminho pessoal que mais lhe agrada, sem necessariamente estar disposto a renunciar para que Deus cresça em nós e nos use em todos os momentos. Talvez você seja um crente, membro de uma igreja há muitos anos, e a sua vida não é tão frutífera quanto deveria. Talvez a sua vida não seja tão satisfatória e plena no meio das dificuldades, porque é exatamente isso que o Senhor nos promete. Aqueles que nele esperam renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Essa é a promessa de Deus para aqueles que nele esperam e nele descansam. Então, esse é um momento de decisão. É o momento que você vai escolher se você vai servir ao Senhor, se você e a sua casa vão seguir os caminhos de Deus ou vão seguir os próprios caminhos. Ou talvez você nunca tenha tomado uma decisão ao lado do Senhor e a porta está escancarada diante de você, mas você precisa atravessar. Está diante de você hoje escolher seguir os caminhos do Senhor ou seguir os próprios caminhos. Ao seguir os próprios caminhos, a recompensa está nessa vida e basta, e só. Mas quando escolhemos atravessar a porta, o nosso Senhor Jesus é a porta, o nosso Senhor Jesus é o caminho. Quando trilhamos pelo caminho de Cristo, nós temos uma esperança e uma paz que excede todo o entendimento. Está diante de você e de mim hoje. Vamos escolher o Senhor, vamos trilhar os caminhos da fé, ou vamos viver sem Deus. Hoje é o dia da mudança. Que caminho você quer escolher? Que Deus abençoe uma grande semana.